Boa tarde, alunos do primeiro ano do ensino médio, da disciplina de Biologia. Estou gravando esse vídeo para apresentar uma devolutiva da nossa primeira atividade, que foi postada no formulário de exatas, E vou destacar as questões de Biologia. Uma das questões que foi trabalhada, baseada no caderno do aluno, e dos links que foram liberados para vocês no mural do Google Sala de Aula, foi sobre o termo relacionado a causa mortis. Que na verdade esse termo causa mortis, ele existe, Que ele representa o motivo do que o indivíduo faleceu, Mas na questão tinha um pequeno detalhe, porque lá estava afirmando que a causa mortis poderia ser considerado o coronavírus. Se você prestar bem atenção, o coronavírus ele não é a doença. O coronavírus é a forma de identificar o causador, no caso o vírus, Ele é conhecido como coronavírus. Então a causa mortis desse indivíduo que está acontecendo em grande massa na nossa sociedade, a causa mortis é Covid-19, que é a doença. O coronavírus é a denominação do vírus. Se a gente for entrar em mais específico, para conhecimento, esse coronavírus ele é identificado como SARS-CoV-2. Um outro tema que foi trabalhado na nossa atividade foi sobre o conceito de infecção, Que na verdade infecção, de forma bem didática, é quando uma doença, e se tornar uma doença, você precisa de um agente externo, ou seja, uma bactéria, um vírus, um parasita, um verme, um fungo, um protozoário. Então são todos, na sua grande maioria, um micro-organismo ou uma partícula invasora, no caso de vírus, que entram no corpo do indivíduo, aí causa a doença. Então uma infecção é quando tem a presença de um agente infeccioso causando a doença, O terceiro ponto que eu quero destacar para vocês é sobre o consumo de bebida alcoólica, para menores de 18 anos, A OMS, que está sendo muito falado, sobre a OMS e as pesquisas da vacina do Covid, que na verdade OMS significa Organização Mundial da Saúde, ela determina que não tem quantidade mínima para consumo de bebida alcoólica, Na verdade, essa Organização Mundial da Saúde, ela apenas orienta, então fica como uma orientação, porque cada indivíduo tendo 18 ou mais de 18 anos, ele tem que, se ele optar em ingerir a bebida alcoólica, ele tem que ter o controle próprio da sua quantidade, mas não é determinado quanto é o mínimo para não ser prejudicado, futuramente nas funcionalidades dos seus órgãos. Então tem que sempre tomar cuidado com o consumo de bebida alcoólica, e já deixo o destaque aqui que a nossa lei brasileira, consumo de bebida alcoólica e venda de bebida alcoólica são para maiores de 18 anos, tá bom? O quarto tema que foi abordado foi sobre doenças virais, Como eu falei anteriormente, se ela é uma doença viral, ela foi causada por um agente infeccioso, no caso, um vírus,
E eu pedi para vocês tentarem relacionar qual que seria a relação que existe entre o Covid-19 e algumas alternativas que eu coloquei lá. E eu coloquei o tétano, né, que na verdade não sei se vocês conhecem a doença tétano, que na verdade ela é causada por uma bactéria e ela vai trazer espasmos na musculatura do indivíduo que tiver essa doença, tá? Já a hanseníase acho que alguns familiares de vocês vão conhecer pelo nome de lepra, mas esse termo não utiliza mais, tá? Lepra. Agora a denominação correta é hanseníase. E a hanseníase também é causada por um tipo de bactéria, como o tétano. E uma pequena diferença de prejuízo ao corpo do indivíduo é que na hanseníase você vai perdendo a sensibilidade da sua pele e também você tem a atuação da bactéria, né? Aí seria uma semelhança com o tétano. Você tem a atuação dessa bactéria nos nervos. A outra doença que seria uma alternativa que eu postei para vocês lá na atividade é a doença de Chagas. A doença de Chagas ela não é causada por uma bactéria. Na verdade, a doença de Chagas ela é causada por um protozoário, né? E esse protozoário, vocês vão ver com mais detalhe quando vocês chegarem no segundo ou no terceiro ano, ele tem algumas semelhanças, né, de bactéria, por ser um micro-organismo, mas ele tem muitas características diferentes que colocou num grupo específico, conhecido como protozoário. Ele é um micro-organismo, tá? Um ser vivo também, mas a doença de Chagas, em relação a prejuízo ao indivíduo, né, ela vai trazer um inchaço, geralmente um inchaço no coração do indivíduo que desenvolveu essa doença, mas alertando vocês que esse inchaço não ocorre apenas no coração, ele pode ocorrer em vários outros órgãos do indivíduo, tá? E em relação à pergunta em si, que era para relacionar qual das alternativas que tinha semelhança com o Covid-19. Na verdade, a resposta correta e que tem mais harmonia seria você assinalar a AIDS. Aí vem a pergunta, mas a AIDS por quê? Pelo motivo que a AIDS também ela é causada por um vírus, né? E pelo motivo que a AIDS é causada por um vírus e a Covid-19, apesar que a gente não tem muito conhecimento sobre ela ainda, né, sobre tratamento, sobre uma vacina segura neste momento, ela tem a relação de ser causada por um vírus, como acontece no indivíduo que tem a AIDS, né? Ser causada por um vírus. Vale destacar também que tem muita confusão que a pessoa soro positivo para HIV, ela não necessariamente ela tem a AIDS. O último ponto que eu quero destacar é sobre a atividade que fala sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que são feitos alguns cálculos a partir de 3 dimensões. E essas dimensões são a educação, a renda e a longevidade, né, a esperança de vida daquele indivíduo, tá? E lá na nossa atividade tinha um gráfico que apenas ali é para verificar, né, para vocês interpretar, porque toda disciplina, né, ela tem uma ligação direta ou indireta com português e matemática. E observe que os pontos que têm a menor internações devido ao saneamento básico, né, inicia bem próximo do eixo X. Quanto mais próximo do eixo X, né, que está
na horizontal, são os menores índices. E quanto mais longe do eixo, maior foi a quantidade de internações devido ao saneamento básico, né? Que, como eu citei no início, as 3 dimensões são a renda, a educação e a longevidade, né? A esperança de vida do indivíduo. E o saneamento básico entra de forma direta, né? Na parte de renda e na parte de longevidade dos seres humanos, né? Nessa referência que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Espero que todos vocês continuem bem. Caso tenha alguma dúvida, pode me enviar no Google Sala de Aula, no Hangouts ou no aplicativo do CMSP, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.